Fala galera, tudo bem com vocês? Bora continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos hoje entrando na semana de número 27. É isso aí, galera. Semana de número 27, primeiro dia. E hoje nós vamos ler 1 Crônicas capítulo 27, 1 Crônicas capítulo 28 e também 1 Tessalonicenses capítulo 1. Glória a Deus por esse tempo de leitura da sua palavra. Pai, obrigado por mais um dia de leitura, por mais um dia na sua presença. Pai, nós queremos viver esse dia no Senhor. Ensina-nos a andar nos seus caminhos a cada manhã, a cada dia. Pai, nós dependemos de Ti, desejamos o Senhor e queremos viver muito, muito, muito próximos do Senhor, Pai. Abençoa esse tempo aqui, Pai, na sua palavra, que nos edifique, nos transforme e nos traga mais perto do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Fala conosco além da letra nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa. 1 Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviram o rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregados da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Jabdiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era líder de sua divisão, que contava com 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizabade estava encarregado da sua divisão. Para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Gebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o quinto mês foi o comandante Samute, o Israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto para o sexto mês foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo para o sétimo mês foi Elis, de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo para o oitavo mês foi Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono para o nono mês foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo para o décimo mês foi Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º para o 11º mês foi Benaia de Piratom, descendente de Efraim, e havia 24.000 homens em sua divisão. O 12º para o 12º mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel, e havia 24.000 homens em sua divisão. Estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre; de Simeão, Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Issacar, Onri, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naftali, Jeromote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azarias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; de Dan, Azarreel, filho de Jeroão. Foram estes os líderes da tribo de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos de Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela.
Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei, filho de Ramá, estava encarregado das vinhas. Zabdi, de Sifa, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras, das figueiras bravas de Nacefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses foram encarregados de cuidar dos bens de Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e a seus filhos, junto com os oficiais do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me entre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder da tribo de Judá e escolheu a minha família, e entre os filhos de meu pai ele quis fazer-me rei de todo Israel. E entre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro a vocês perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo e seus edifícios, seus depósitos dos andares superiores e das salas e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso de ouro para todos os utensílios de ouro e o peso de prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso de prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata, e o peso de ouro refinado para o altar de incenso.
Também lhe deu o desenho dos carros dos querubins de ouro que, com suas asas estendidas, abrigavam a arca da aliança do Senhor. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas que se farão no templo de Deus, e você receberá a ajuda de homens peritos em todo o tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. A vocês a graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança preveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores no Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.